Você acha que os Estados Unidos vai atacar a Groenlândia ou não? Será que Donald Trump teria coragem de lançar uma ação militar contra um membro da OTAN? Ou será que isso seria só um blefe? Ele estaria tentando forçar alguma outra coisa maior? Uma coisa é verdade, que ele tem coragem, ele tem. Ele já provou isso na invasão contra a Venezuela, sem falar do histórico dos Estados Unidos em invasões, quando eles têm algum interesse estratégico. Se você, assim como eu, tem curiosidade e gosta de montar esses cenários e suposições, já deixa um like aí, me segue. Esse canal é novo, já vai me ajudar a alcançar um público maior. Se liga só. Nos últimos dias, as principais manchetes do planeta deram destaque aos anúncios de Donald Trump, às entrevistas que ele dava ali, sempre polêmica, e um dos principais assuntos era a Groenlândia. E essas notícias, e só a ideia de atacar um membro da OTAN é uma ideia extremamente perigosa. Não é teoria da conspiração, não é ficção, é realmente um debate que hoje está por trás, está, vamos dizer ali, na entrelinhas dos principais centros de poder da geopolítica global. E mais, isso envolveria Donald Trump, um território controlado pela Dinamarca, sem falar que a Dinamarca é um membro da OTAN, vamos dizer que é um aliado dos Estados Unidos. E eu adianto já uma coisa: se essa invasão militar dos Estados Unidos realmente acontecer, isso vai mudar completamente o mundo que a gente conhece. Isso não será somente uma invasão, será um colapso silencioso da ordem mundial criado ali depois da Segunda Guerra. E na minha opinião, essas investidas de Donald Trump, ela tem mais a ver com tempo. O tempo que eu diria é que o presidente dos Estados Unidos ainda tem o poder. Então vamos para o personagem principal, Donald Trump. Hoje ninguém mais tem dúvida da coragem ou da imprudência do presidente dos Estados Unidos. Vai depender do seu ponto de vista. Ele não opera, já ficou claro, pela diplomacia clássica. Ele opera pela pressão total, pressão máxima sobre aliados e não aliados também. E Trump, veja bem, já mostrou que está disposto a quebrar paradigmas, a quebrar consensos, e isso inclui humilhar até mesmo aliados de longa data dos Estados Unidos. E aqui talvez entre um ponto importante. Trump, ele não enxerga o mundo com a visão de aliança. Ele enxerga o mundo como uma negociação de ativos. Quem dá mais, quem perde mais, quem sabe negociar mais, quem depende mais. E quando ele fala em comprar a Groenlândia, isso não é uma piada. Isso, vamos dizer, é a metodologia empresarial, é o método empresarial, como todos sabem, é aplicada ali na geopolítica. Mas a grande questão aqui é que os Estados Unidos não é uma empresa e outras nações ou territórios não são ativos que estão à disposição dos Estados Unidos para a compra. Mas talvez isso seja só o começo, porque quando analisarmos o histórico militar dos Estados Unidos, aí a conversa muda de nível. Então vamos aos fatos. Os Estados Unidos têm um histórico de invadir outros países. Temos o Panamá, o Iraque, o Afeganistão, intervenções diretas ou indiretas na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia, sempre com o discurso oficial: democracia, segurança ou ameaça iminente. Mas a realidade sempre foi interesse estratégico. Agora aqui entra uma diferença brutal. A Groenlândia, que é controlada pela Dinamarca, não é um território falido, não é uma ditadura e o mais importante, não é um inimigo geopolítico. Ele está sob a guarda da OTAN. E um ataque não é só uma invasão, é um ataque
ataque que sustenta a estrutura do poder ocidental. Seria como se fosse o coração atacando o próprio corpo, mas aí surge uma dúvida crucial. Por que a Groenlândia? A Groenlândia não é sobre patriotismo, não é sobre o gelo, não é sobre identidade nacional. A Groenlândia está no epicentro da nova corrida da geopolítica mundial. Disputa essa entre Estados Unidos, China e Rússia. Ela controla rotas no Ártico, abriga recursos minerais estratégicos e ele é um porta-aviões natural entre a América do Norte e a Europa. Quem controla a Groenlândia também controla o tempo de resposta militar no hemisfério norte. E tempo é a moeda mais valiosa nos tempos modernos. Mas aqui vem a grande jogada. Donald Trump, de fato, não precisa invadir a Groenlândia. Ele só precisa convencer o mundo que ele pode, porque só o simples fato de um membro da própria OTAN atacar outro membro da OTAN já causa um alvoroço, e isso tem um efeito devastador na diplomacia mundial. Mercado entra em pânico, o dólar perde previsibilidade, países começam a rever reservas e alianças se enfraquecem. A OTAN vive de um princípio simples, que é a defesa coletiva automática. Mas se ninguém acredita que ela vai reagir, a OTAN, vamos ser sinceros, ela morre sem nem ter dado um tiro. Então, Donald Trump, ele usa o medo como ferramenta estratégica e ele faz com que os países e territórios entrem em pressão. Ele testa limites, cria instabilidade e tudo isso com o intuito de negociar para baixo. E isso, meus amigos, não é loucura, é doutrina de pressão. Mas vamos para uma outra pergunta. E se a Europa resolvesse reagir a um ataque militar dos Estados Unidos, o que aconteceria? Essa é uma pergunta perigosa. Será que a OTAN, vamos dizer, a Europa, teria coragem de enfrentar os Estados Unidos? E a resposta honesta é provavelmente não. Não é por fraqueza militar, é por dependência logística, estratégica, econômica, e é exatamente por isso que essas ameaças elas funcionam. Sem falar que a OTAN já perdeu a credibilidade nos últimos anos. A guerra na Ucrânia expôs limites, expôs contradições, expôs dependências, e por isso um conflito interno seria um golpe fatal. Então, o maior risco não seria a invasão à Groenlândia, o maior risco seria a abertura de um precedente. Se os Estados Unidos mostram que podem ameaçar um aliado, então outros poderão fazer o mesmo. China, Rússia ou outras potências regionais. Então o mundo pode entrar em uma fase em que a força ela substitui regras, e quando as regras caem, o mundo que conhecemos ele desmorona. E Trump, ele entende isso, é por isso que ele joga contra o tempo. Porque mesmo que o seu governo seja curto, ele tem pouco mais de 3 anos, os efeitos do seu governo ele pode durar anos. Se você gostou desse vídeo, reforçando mais uma vez, deixe o like e me siga para fortalecer o canal. E uma coisa é certa, o mundo já não é mais o mesmo. O mundo já mudou completamente.